Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Eu sou a Priscila Belucci e toco viola na Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta para vocês os artistas da cidade. Hoje teremos experimentação gráfica na comunicação, em samba, costura e prosa, com Luísa Aguiar. Curta o nosso canal e compartilhe também. Olá, eu sou Luísa Aguiar, eu sou autora do livro-reportagem Pangeia, Fragmentos da Guerra da Síria no Brasil e da Zine Chão. Eu vou falar sobre experimentação gráfica na comunicação. Antes da gente falar da parte gráfica na literatura ou na comunicação, eu acho importante a gente pensar o que é estética. A estética, dentro da comunicação principalmente, é a forma que a gente dá para aquilo que a gente quer comunicar. Toda comunicação, todo ato comunicativo, ele tem um sentido, um objetivo, porque ele é uma troca. Então, toda vez que eu vou me comunicar de alguma forma, seja pela fala, pela escrita, pela arte visual, mas toda vez que eu vou me comunicar, isso pressupõe uma troca com um ou mais outros. Então, o objetivo, o sentido daquilo que eu estou falando, fazendo ou transformando em ato de comunicação, vai guiar toda a estética e a forma que a gente quer dar, e vice-versa. A estética faz parte do sentido que a gente quer dar, como as sensações que a gente quer causar, como quando a gente escolhe a cobertura de um bolo, quando a gente opta por colocar uma decoração de tal cor, ou quando a gente opta pela ordem das camadas desse bolo e desse recheio. Isso é uma escolha estética. Por isso que na comunicação, por exemplo, quando a gente pensa na ordem das frases, pensando que cada frase é uma ideia, a ordem das frases, as escolhas de palavras, as escolhas de repetições, as escolhas de pausas e de figuras de linguagem que a gente utiliza, fazem parte da escolha estética dentro da comunicação. E aí a gente chega na parte dos elementos gráficos dentro da comunicação. Os elementos gráficos, eles dão sustento à mensagem que a gente quer passar. Então, você tem um sentido e você vai transformar esse sentido em alguma coisa. Quando você transforma esse sentido em alguma coisa, você já está passando pelo processo de criação estética. Quando você lapida esse sentido, isso também é uma escolha estética. E quando você adiciona elementos conhecidamente estéticos, como é, por exemplo, uma forma, um traço, uma cor, você sustenta essa mensagem, você vai dando sustentação para essa mensagem cada vez mais, para que ela principalmente não tenha tantos ruídos ou tantas perdas na hora em que a troca ocorre, a troca dentro da comunicação. Então, quando a gente vai se comunicar com uma pessoa, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente pensa no público-alvo. Às vezes, quando a gente faz uma obra, um projeto, uma música, a gente pode também não pensar no público, mas não pensar no público também acaba sendo uma escolha estética. Mas quando a gente faz uma obra, a gente acaba pensando no conceito dela como um todo. Quando essa troca ocorre, a subjetividade de cada um, o repertório, o ambiente, imagens, figuras que estão facilmente associadas a uma questão estética, que existem dentro do inconsciente dessa pessoa, eles vão entrar em conflito ou, às vezes, vão dar mais sustento àquela mensagem que está sendo passada através de uma obra, de uma comunicação, de uma conversa, de uma música, de uma discussão, de um debate, o que quer que seja. Então, quando a gente pensa na estética e quando a gente tem o cuidado de escolher melhor os elementos gráficos, aquilo que vai completar o que a gente chama de estética dentro de uma obra e dentro da comunicação, a estética é capaz de horizontalizar sentidos. Então, uma pessoa tem um repertório, ela escuta uma determinada obra, uma determinada comunicação que tem um sentido X, ela vai absorver isso e talvez surjam outros sentidos, ela mesma talvez dê outros sentidos a partir desse repertório e a partir da bagagem que ela carrega. O sujeito que dá o primeiro passo de se comunicar e o outro sujeito, que é aquele que recebe, ele também, como é uma troca, ele também vai acrescentar algo nesse fluxo de comunicação, seja a interpretação que ele tem daquela comunicação,
seja uma terceira comunicação que surge daí. Os elementos gráficos, a estética, pode diminuir os ruídos e é capaz de diminuir as perdas que ocorrem na tradução entre duas subjetividades, ou até mesmo na tradução entre duas línguas diferentes, muito diferentes, entre culturas diferentes. Então, muito se perde na tradução e é por isso que quando a gente escolhe conscientemente a estética daquilo que a gente está querendo passar, daquele sentido, a gente consegue se manter muito mais fiel ao sentido original, ao sentido genuíno que formou aquele ato de comunicação. O sentido da Zine Chan, o que eu quis fazer com a criação dela, é justamente ampliar as perspectivas, ampliar o horizonte de seus leitores para a comunicação com os tantos outros que existem por aí. Seja através das reflexões que eu tentei colocar através dos textos, através da linha narrativa que eu criei, seja através das imagens, das imagens combinadas com o texto, das imagens sozinhas e da obra como um todo. Em Chan, eu utilizo uma experiência real, com um outro eu específico, com características e condições, mesmo que temporárias específicas, cada qual com suas particularidades, tanto eu quanto esse outro eu, que é personagem e também foi fonte para o livro Pangeia, Fragmentos da Guerra da Síria no Brasil. Eu utilizo essa experiência de imersão que tivemos para produzir a obra Pangeia, para dar exemplo às tantas possibilidades de se comunicar, diferentes, semelhantes, dentro da enorme diversidade que a gente tem na vida humana. Então, pensando que sempre há um objetivo intrínseco a uma comunicação e que toda comunicação pode ter variados sentidos e repercussões, quando a gente escolhe combinar as imagens e as figuras, a gente garante um pouquinho mais de que essa mensagem vai chegar íntegra, ou mais íntegra possível ao receptor daquela mensagem. Eu acredito que quando a gente opta pela experimentação, por pegar recursos que muitas vezes a gente desconhece, mas você pode experimentar inclusive com recursos que você já conhece, a experimentação se torna um aprendizado, um complemento e também ela se torna uma revelação das próprias escolhas daquele que está utilizando a experimentação. Então isso pode ser tanto gráfico quanto experimentação em qualquer sentido. Então muitas vezes quando você opta pela experimentação, você acaba se surpreendendo com as suas próprias escolhas, né? Isso é muito legal. Eu poderia ficar aqui dizendo para você experimentar, faça esse exercício, faça aquele exercício, mas eu não aprendia a fazer isso com prática, com exercícios. É uma coisa muito natural de quando eu vejo uma obra, quando eu tenho um projeto, um sentido, um objetivo, uma ideia, e aí eu alio isso aos recursos que eu tenho disponível. Então, se eu tiver um microfone, eu posso utilizar isso de que forma? Eu posso fazer uma obra, então, que seja também de áudio. Para isso eu preciso de um computador, eu preciso de um microfone, eu preciso de um gravador, eu preciso juntar esse arquivo com outros recursos, com texto. Então você tem que pensar nos recursos que você tem que pensar no objetivo, no sentido que você quer dar. Se existe uma narrativa, a estética precisa acompanhar essa narrativa também. E mesmo quando você opta por não fazer sentido, ou eu quero fazer uma comunicação que seja só uma catarse, um desabafo, uma explosão de ruídos e sentimentos. Mesmo quando você opta por isso, você está escolhendo esteticamente. E você ainda assim tem um sentido. Quando eu digo sentido, objetivo, eu não estou querendo dizer moral. Não é uma moral, não carrega um valor. Mas é o seu objetivo com aquilo. Eu só quero incomodar. Isso é um objetivo. Eu só quero experimentar. Eu só quero saber quais sons eu posso fazer, até onde eu posso ir. Eu só quero jogar um monte de cores e ver o que isso causa nas pessoas. Tudo isso são sentidos. E a escolha estética faz parte de tudo isso.
Então, quando você vai experimentar, você precisa saber quais recursos você tem dentro daquele sentido que você quer dar e se utilizar desses recursos sem ficar preso a técnicas, a formas pré-concebidas, formas pré-categorizadas. Quando a gente observa a criança não conhece muita coisa, então ela consegue estar livre de julgamentos com mais facilidade do que um adulto. Então ela pega, ela experimenta, ela não está preocupada se está bonito ou não. E ela vai mostrar para um adulto um desenho que não faz sentido nenhum para o adulto, mas para ela faz todo sentido, e ela vai mostrar querendo que o adulto veja o sentido que ela quer dar, mesmo que o adulto não consiga. Eu acho que a experimentação carrega um pouco disso, dessa ingenuidade, desse desapego de quem não tem um grande repertório, uma grande experiência que filtra e que acaba conduzindo a criação de um ato comunicativo. Então, experimentem, leiam Chan, leiam Pangeia, Fragmentos da Guerra da Síria no Brasil, e experimentem muito.